constelação. Gratidão, universo. Mais um dia, uma semana repleta de oportunidades. Bora. Bom dia, constelação. Bora minha rotina, às 7h da manhã. Colocar meu própolis, gosto de variar. Fui bastante de verde, de alecrim esses dias. Vamos colocar um vermelho. Pronto. Junto com meu limão, normalmente eu uso junto com o limão. Já usei minha colher de vinagre de maçã pela manhã. É meu segundo shot de limão até. Não estou conseguindo abrir com uma mão, vou ter que soltar o telefone para abrir esse própolis. Que dia agitado, hein? Agitado porque a noite foi agitada. Vocês viram ontem o presidente jantando Lula, camarão, tudo junto, misturado? Eu vi, não sei o que vocês viram, mas foi isso que eu vi. Preparar meus shorts matinais. Gengibre com uma ação antioxidante, uma ação anti-inflamatória muito importante. E respiratória também, e digestória, como náuseas, má digestão e dores articulares. A cúrcuma é um verdadeiro anti-inflamatório, atua sinergicamente com o gengibre mesmo, porque são raízes primas, são diferentes, mas são parentes, têm ações semelhantes e muito mais empoderada a cúrcuma. E a canela tem uma função de sensibilizar a insulina, melhorar a glicemia. Também tem ação muito importante a nível respiratório e ajuda, inclusive, no emagrecimento como um termogênico natural. Excelente combinação como shots. Vocês que adoram shots, constelação adora shots, ó, gengibre, canela e cúrcuma. Fica a dica. Adorando. Olá, constelação. Precisamos conversar, não é mesmo? Não há como evitar um tema tão importante quanto as eleições, esse segundo turno. É lógico que eu não tenho aqui para me posicionar. Todo mundo conhece a minha posição. Eu sou eternamente anti-câncer. Eu sou médico. Eu não posso aceitar o país sofrer o câncer que o PT instala há anos, corroendo as entranhas desse país através da sua metodologia e do seu desejo de se manter no poder por toda a vida. E para isso, evidentemente, corrompe todo mundo, corrompe absolutamente todos os setores para que possa se perpetuar no poder. Isso envolve classe artística, envolve mídia, envolve as universidades e envolve muitos de vocês. Porque se você não é tão ignorante para votar no PT e não ganha nenhum dinheiro com ele, o que faz uma pessoa de bem, como possivelmente você, escolher um bandido para ser o presidente da nação? Então, de verdade, meu assunto não é muito com você, que apesar de ser inteligente, e não precisa ser muito inteligente, hein? Só precisa saber ler e escrever para poder googar e abrir leituras para poder saber quem é o Lula. Se você não é nenhum comparsa dele, como muitos são e tiram vantagem, e você também não é tão ignorante assim, e nem é tão ingênuo ou desinformado para ser vítima dele, a razão pela qual você vota nele é extremamente duvidosa. E de verdade, é um tempo que eu não estou disposto a perder com você. E por isso, o assunto não é com você. Quase um caso perdido. Eu não estou tomando cuidado para falar com você. Só estou não querendo estragar minha manhã. Pois se você já está irritado, esse é a deixa. Esse é o momento para você sair fora daqui. Eu também tão pouco quero conversar com os extremistas da direita, que mais parecem cegos, exagerados também, né? Menos, calma. Nós temos que escolher o caminho do país. Eu não estou escolhendo entre presidentes. Quando eu falo do Lula, da maneira com que eu falo, eu não estou falando da pessoa dele. Estou cagando para a pessoa dele. Não quero nunca conhecê-lo, nem se passar perto dele, nem próximo do quarteirão onde ele esteja. Não quero falar porque gera muito dissabores. Mas todo mundo sabe quem ele é, não é novidade nenhuma. Eu não preciso ficar aqui citando todos os roubos, todas as acusações, o preso que foi preso em todos os níveis, em todas as instâncias, a bandidagem que ele... Não é entre esse homem bandido, ou o louco, ou o tosco do Bolsonaro, ou o mal educado do Bolsonaro, ou o capitão com aquele jeito militar que te incomoda. Não é sobre as pessoas.
não são pessoas. É escolher que mundo você quer viver. As pessoas são só referências e elas mudam. É que país você quer viver? Em que qualidade de liberdade você quer viver? Se você quer sair pelas ruas, andar tranquilamente, ter mais segurança, segurança de que seus filhos não serão corrompidos quando eles não estiverem próximos de você, certeza de que todo mundo poderá andar com mais tranquilidade nas ruas por ter mais seguranças, menos medo. Medo é desesperador, medo é um medo horrível desse câncer voltar ao país. A esquerda, da sua forma clara, nítida, sempre usou da mesma ferramenta. Como a imagem do Lula é extremamente desgastada, de criminoso, de preso, de bandido, de tudo aquilo que a gente sabe, né? E tendo como objetivo transformar o Brasil no país socialista para somar a toda a América o seu poderio, né? Porque é muito mais, o Lula quer muito mais do que ser presidente do Brasil, ele quer se vingar do Brasil, ele quer se vingar de você, ele quer se vingar dos meses em que ele foi preso, ele quer se vingar dele não ser o cara que ele carrega milhões pelas ruas, como ele gostaria de ser, como ele imaginava ser. E nunca foi, a não ser através das mortadelas aí e do investimento com que faziam para poder gerar multidões financiadas a pão e mortadela. E com essa imagem escusa, o que foi feito? Foi tentado equilibrar o jogo. Como? Destruindo a imagem do Bolsonaro, chamando de genocida, de machista, de homofóbico, de tudo aquilo que eu nunca vi ele agir de uma maneira agressiva, nunca vi nenhum mandato, nenhuma ação dele contra esse tipo de classe ou desse tipo de atitude. Mas aqui também não tem ninguém extremamente educado, como eu já disse, é um cara tosco e ele dá as oportunidades. Aliás, quem ressuscitou o Lula, quem foi o maior cabo eleitoral do Lula nesse período, foi um comportamento errado do presidente ao não tomar o cuidado de não se atentar ao que dizer nas entrevistas, para que não pudesse ser feito retirado de contexto, como foi feito com o caso nojento e criminoso das crianças venezuelanas. Horrível, maior e horrível. Então, de novo, não é sobre Bolsonaro, é sobre Lula, é sobre como você quer o seu país. Entendendo, basicamente, especialmente a você, com quem eu quero falar, que votou na Simone Tebet. Maravilhosa, né, a Simone? Que atitude, que mulher empoderada, a forma com que ela fala representa tanto. Incrível. E professora, eu tenho tanta admiração pelos professores, e realmente a oratória dela é maravilhosa. Entretanto, não passa de uma bunda mole, é isso que ela é, uma grande vendida que, na hora do vamos ver, passa o seu voto pro Lula. Você, querida, estrelinha, você, querido, que olhou para Simone um dia e a imaginou lá e falou, vou votar nela, porque realmente não viu opções. Fala a verdade, você não se sentiu traído quando votou nela e viu a mesma pessoa buscar o seu cargo no ministério, onde quer que seja, num futuro possível governo do Lula, apoiando? Você não viu que por trás daquela cara maravilhosa, aquele rosto bonito, aquela cara de mãe, de professora, que dá vontade de abraçar, incrível como ela é bacana, por trás dela, a verdade é dita no final, ela apoia bandido. O que ela quer? Algum cargo, algum benefício, a velha política. Ela é do partido que sempre se beneficiou. Há anos o partido dela nunca procurou ter um presidente, porque não precisa ter presidente, é só juntar com o presidente da vez e aí manda no país, como foi assim o PMDB durante todos esses anos. Nunca precisou ter um presidente, mas sempre estava lá na cola do presidente, com vice e todos os ministros a serviço dessa troca aí de toma lá da cá, nesse período do mensalão, do petrolão e da bandidagem toda do PT, que você sabe, você não tem dúvida disso. A pergunta é como é que você ainda tem coragem de votar num bandido desse. Então você que votou na Simone Tebet também ficou um pouco decepcionado, eu sei, né? Ela mostrou o que ela quer, né? Ela quer a velha política, toma lá da cá. Eu vou fazer o maior jogo duro, mas na hora do vamos ver, já vou apoiar. O Cirão, querido Ciro, todo mundo sabe que enviou apoio ao Lula de mau gosto, de desgosto. A última vez ele fugiu para Paris, dessa vez não foi. E o partido dele, que é o verdadeiro partido,
socialista, o PDT de Brizola, quando o Brizola voltou do exílio, ele já disse: Lula é um bandido, é um criminoso, ele nunca foi esquerda, ele nunca foi socialista. Lula é um ativista, é um sindicalista, é um cachaceiro de caçamba de Kombi que pega o microfone doidão e deixa todo mundo louco. Se você já é da marginalidade, na oratória do Lula doidão, você caminha junto com ele aí na vibe negativa. E você que faz parte dos 30 milhões que se ausentaram e não foram votar? Você sabe que é a sua ausência, você não votar, você que está em cima do muro, você que diz que não vai votar ou vota na Simone Tebet, já sabe para quem você está votando. É para o Lula. Então, se você diz que não suporta os dois, ou não suporta o Lula e prefere não votar, não dá para colocar Bolsonaro e Lula no mesmo balaio. Quem tentou fazer isso foi a mídia. Durante esses anos, entendendo que o Lula tem uma imagem extremamente desgastada, é um bandido, ex-presidiário, preso, encarcerado, solto às custas de muita manipulação, era necessário equilibrar o páreo. Então o que a mídia fez? Destruiu a imagem, o nome, a pessoa do Bolsonaro, para ficar trash igual o Lula. Foi isso que aconteceu. Já que não dá para levantar a imagem do Lula, porque é impossível, destruíram a imagem do Bolsonaro para você olhar para os dois como iguais, mas não são. Chamaram de genocida, de tudo que é lixo. Eu mesmo, durante um tempo, na pandemia, não aguentava mais nenhum canal de TV. Eu falava, pelo amor de Deus, alguém tira esse Bolsonaro do poder. Eu não aguento mais ter que ficar ouvindo tanta gente falando mal dele. Eu não aguento mais. É essa a ideia. Era essa a ideia. A ficar tão insuportável que a única maneira era expulsá-lo, não ter mais que ouvir o nome dele, para você poder ter um alívio de uma turbina, de um barulho ensurdecedor que a mídia e uma classe artística de meia tigela, que não enche meio teatro se tiver que cobrar ingresso, que, né, Daniela, que não enche um ginásio se tiver que pagar ingresso. Você não enche um quarteirão. Só de graça, só se alguma prefeitura, alguém pagar para o seu show, e aí então a população vai de graça, porque é de graça até pouco mortadela murcho, filha. Mas cobra, tenta fazer um show, cobra, vê se você tem padrão, cacife para poder encher um ginásio, não enche. Então essas classes medíocres de pessoas, porque os meus amigos jornalistas morrem de vergonha da atual classe jornalística e da maneira com que ela se coloca. Então quando eu estou falando de jornalista, pelo amor de Deus, os meus grandes amigos jornalistas e pessoas que eu conheço sabem que eu não estou falando delas, porque são elas mesmas que se envergonham dessa classe jornalística nojenta, ativista que está aí gritando e falando tanta bobagem. Então, depois que a mídia igualou e colocou todos os dois iguais, você se confunde achando que tanto faz e por isso que você não foi votar. Se engana, você foi enganado. Você não ir votar está colocando sem dúvida nenhuma aquilo que para você é o pior, o Lula no lugar. Então você que votou na Simone Tebet, você que é do Cirão, eu sei que você tem um posicionamento esquerdo, mas você deve saber quem é o Lula. O Lula não é um cara socialista, ele está em busca do domínio do poder, porque se ele for eleito dessa vez, eles nunca mais saem do poder. Você que não foi votar, você que faltou nas eleições, você que votou na Simone, você tem que entender que é importante você ir votar. E a maior parte de vocês não foi votar por desgosto dos dois, mas eu tenho certeza que entre os dois o pior é o Lula. Eu tenho certeza que na sua cabeça, de uma pessoa boa e correta, de família, não cabe o Lula nesse poder. Por isso que nós temos que votar. Por isso que você, que votou na Simone Tebet e não foi votar no primeiro turno, tem que votar agora e tem que votar contra o PT, contra o Lula, expulsá-lo de uma vez do cenário político. Porque se a gente conseguir dessa vez com o quimioterápico do Bolsonaro extinguir mais uma recidiva desse câncer por mais 4 anos, eu acho que de verdade a gente vai extinguir esse câncer de uma vez. E sabe você que não gosta tanto do Bolsonaro, eu preciso te dizer uma coisa, é o último ano dele, ele não se reelege. Por isso que votar nele agora é o certo. Votar nele agora, tanto para remover esse lixo, com esse risco, esse câncer, como também você que não tem receio dele, ter a certeza de que ele não vai se reeleger, essa é a última gestão dele. Só que dessa vez ele vai ter governabilidade, ele tem senadores, ele tem deputados, ele tem governabilidade, vai equilibrar o páreo, é importante. O Supremo Tribunal só tem juízes da esquerda colocados pelos 13 anos do PT. O Bolsonaro só colocou 2.
Se ele tiver mais uma gestão, ele coloca mais 2, fica equilibrado, 4, 5. Todo país precisa de alternância de poder. Ele andou muito para um lado, é igual um navio grande. Agora tem que virar o leme e andar um pouco mais para esse lado. Mas uma gestão com Bolsonaro equilibra o Supremo, equilibra o Congresso, equilibra o Senado, e nós temos um equilíbrio para que possamos fazer escolhas melhores. Sem dúvida nenhuma, acredito que vai surgir alguém que tenha uma decência interna de ser honesto como o Bolsonaro e talvez uma capa vestida, bem vestida, como de pessoas como Moro, como Dória, que enganou todos nós, porque essas pessoas muito bem vestidas, elas são perigosas, mas eu respeito que todo mundo queira alguém que encaixe melhor na sua percepção do governante ideal. Tem que ser respeitada a sua opinião. Mas eu duvido que você que idealiza uma pessoa maravilhosa dirigindo o nosso país consiga aceitar uma pessoa como o Lula. Por isso, você que faltou às eleições, você 30 milhões, mais todos vocês que votaram na Simone Tebet e no Ciro, tem que ter consciência de que tem que fazer seu voto útil contra o Lula votando no Bolsonaro, para que possamos ter um equilíbrio, uma nivelada. Você já imaginou o Brasil mais um país vermelho junto com Nicarágua, junto com Venezuela, junto com a Argentina, junto com todos esses países que estão pobres? Nós vamos empobrecer. O nosso país vai financiar, porque o Lula vai jogar todas as nossas... Lula não é brasileiro. Lula está cagando para o Brasil. Lula está olhando para o seu umbigo. Ele quer ser o presidente dessa ursal completa. Ele quer ser o novo Fidel Castro, ele quer marcar o nome. Ele tem muito mais ambição do que ser o presidente do Brasil. A loucura, a insanidade desse bandido vai muito além. É impossível imaginar que pessoas do bem possam apoiar e votar num homem desse. Mas imagina a América do Sul, que tem toda a Costa Vermelha. Se o Brasil ficar vermelho também, absolutamente nós seremos o país financiador de toda essa esquerdalha quebrada que está acontecendo na Nicarágua, na Venezuela, Argentina. Bolsonaro passou uma gestão sem governabilidade, todo mundo querendo arrancá-lo o mais rápido possível, porque a linha do Bolsonaro batia de frente contra a política, a velha política, toma lá da cá. Os partidos perderam a mão, era normal cada partido ter uma grande representatividade no ministério que tem grande orçamento. Ele não colocou nenhum, só colocou ministérios técnicos, pessoas competentes, capacitadas. Fecharam apoio, teve que juntar lá no meião, no centrão. Mesmo assim, não cedeu nenhum cargo com orçamento para ninguém. Agora temos 9 senadores, dezenas de deputados, dezenas de governadores e prefeitos de municípios. A governabilidade poderá haver, e com governabilidade o país avança, o país cresce, o país tem direção, tem sentido, tem direção, tem rumo. E como eu já disse, é a última gestão, são os últimos 4 anos dele de governabilidade, podendo nos gerar aí esse equilíbrio nessa alternância de poder. Não faz sentido voltarmos para a esquerda imediatamente agora. Mais 4 anos de quimioterapia sobre esse câncer do PT, sem dúvida nenhuma, tem indicação mais do que médica. Então nós estamos num momento crucial. Se o Lula volta, ele nunca mais sai. Ele nunca mais sai. O Supremo Tribunal é completamente dele, continua sendo dele, cada vez mais dele. O Judiciário, ele vai dar o apoio total a Lula e teremos 4 anos infernais, porque teremos senadores, teremos deputados numa grande maioria contra o Lula. Vai ser uma briga, o país não vai andar para frente. Lula vai querer uma coisa, o Senado e o Congresso vai pedir. Lula vai querer uma coisa, aí ele vai ter que apelar para o Judiciário. E o Judiciário vai virar guerra de poderes. Executivo e Judiciário contra Legislativo. Sabe o inferno que a gente viveu agora? Vai ser pior, infinitamente pior. Por favor, não aceitem, não queiram isso para o nosso país. Vamos viver um período de equilíbrio, de harmonia e paz. Entretanto, em contrapartida, mais 4 anos de Bolsonaro, são os últimos 4 anos de Bolsonaro, todavia 4 anos de governabilidade. Sei essa loucura, só o Judiciário meio doidão, só que ele vai perder apoio.
com o PT que tentou ressuscitar e afogamos ele novamente, o judiciário vai perder o sentido, porque afinal de contas quem colocou todo esse Supremo Tribunal foi a Dilma e o Lula, e sem eles vão ficar meio desorientados, e é uma questão de tempo para esse Supremo dar uma diminuída, uma equilibrada à medida que se colocar juízes de pensamentos um pouco contrários, porque isso é o equilíbrio, essa é a verdadeira balança do equilíbrio, não puxar tudo para um lado e tampouco para o outro. Por isso que o Brasil precisa de mais 4 anos com Bolsonaro, qualquer outro que não fosse Lula, para gerando na alternância do poder o equilíbrio em todos os níveis de poderes que existe no. Então peço novamente a você que votou na Simone, você que não foi votar, se posicione, apareça, cumpra com sua função patriótica, que é de evitar que esse comando vermelho domine o nosso país. Porque não é governabilidade, eles nunca mais saem, vão se unir com outros países da América Latina e nós vamos nos desfigurar, o nosso país vai ser saqueado, vão roubar, vão arrombar os nossos cofres e as nossas riquezas para financiar esse sistema que está acontecendo na América Latina. Temos que nos manter distantes. Somos sozinhos na América Latina, quase um continente. Não precisamos de ninguém, podemos, só que nós não podemos ser o banco que vai financiar a pobreza e toda essa safadeza que está acontecendo na América Latina. Temos que ter a nossa independência, a nossa hegemonia, a nossa autoridade brasileira sobre o nosso país. E por isso que é tão importante evitar que o Lula volte. Nem que para isso você vote no Bolsonaro. Nem que para isso você tenha mais 4 anos desse presidente tosco, mal educado, que aprendeu a falar, que está conseguindo falar com palavras melhores, escolhendo melhores palavras, que se arrepende da maneira com que já se dirigiu, que já pediu desculpas e que está mostrando arrependimento. Está mostrando mudança comportamental, para poder melhor atender às necessidades emocionais de toda a nação. Porque quando a gente olha um presidente, a gente quer tudo, autoridade, força, potência, inteligência, né? Mas a gente também quer empatia, a gente quer uma sensibilidade, uma humanidade que possa nos acolher. E por isso que muitas vezes a imagem do presidente se distorce à medida que criamos expectativas. Eu sei que a gente quer alguém ideal, mas antes de colocar a roupa e a vestimenta, nós temos que conhecer o caráter, o íntimo. Quem é, na essência, essa pessoa? É uma pessoa de família? É do bem? Valoriza a instituição família? Valoriza a religião, seja ela qual for? Eu não sou católico, mas acho fundamental respeitar as religiões e as escolhas. É alguém que não rouba? É alguém honesto? Então isso já está ótimo. Tudo bem que ele não fala, não se veste, não se dirige às pessoas da maneira que a gente gostaria. Pelo menos ele não é bandido, ele não foi preso, não é ladrão, não faz conluio com bandidos. Essa diferença não pode ser esquecida na hora de votar. Não dá para colocar os dois no mesmo saco. Eles são essencialmente diferentes. Podem ser desgostosos, mas são essencialmente diferentes. E por isso que é tão importante você que faltou às eleições, você que acreditou na capinha de cordeiro da Simone Tebet, porque nem a Mara Gabrilli, que é minha amiga de escola, a Mara Gabrilli, com quem eu estudei no colégio, estudamos junto no Santa Maria, o irmão dela, o Luiz Gabrilli, era meu colega de turma de classe, a Mara era mais nova, ela tinha 3 anos, 4 anos a menos do que eu. E eu sei o que aconteceu em Santo André, eu morava em São Bernardo. Não é mentira tudo o que ela diz, é o que todo mundo pensa, né? E o incrível é ela ter uma candidata junto com ela que na hora do vamos ver escolhe o PT, aquele mesmo que a vice dela, Mara, ou acusou de tantas coisas, como inclusive envolvimento em assassinatos. São as palavras de Mara Gabrilli, senadora, ex-senadora e ex-candidata a vice-presidente da Simone Tebet. Então você que votou na Simone e faltou nas eleições, preferiu não votar, deu nulo e branco. Sai de cima do muro, porque estar no muro é apoiar bandido, é votar no Lula, é jogar o país para baixo. Por isso, você que não votou, você que faltou, você que anulou, você que deu branco, pega o seu título de eleitor, se prepare e arranque o Lula desse lugar que ele quer estar. De novo,
nem que para isso você coloque o tosco, mal educado e o grosseiro do Bolsonaro. Porque nesses 4 últimos anos acaba a gestão dele. E ele então sai de cenário. E quem sabe vem aí o Moro, ou vem um outro cara, ou uma outra mulher com uma persona melhorada, contanto que mantenham no seu íntimo um caráter idôneo, correto, com princípios e valores, né, fundamentados na família, no patriotismo, na saúde, na proteção, na nossa educação. Sem dúvida nenhuma, só queremos dias melhores, mais tranquilos e mais saudáveis e viver sem medo. Por isso que é tão importante arrancar esse Lula de uma vez do cenário político. Conto com você, Estrelão.